Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês aquilo que nós chamamos de tríade do EDC. Se você ficou curioso e quer saber do que se trata, então chama a vinheta e vem comigo. Bom, vamos falar agora sobre a tríade do EDC. Primeiro, o que é o EDC, né? EDC são aqueles conjuntos de equipamentos que nós portamos diariamente ou, pelo menos, quando saímos do nosso perímetro, do nosso lar, da nossa casa, e aí precisamos e pensamos que precisamos ter e portar conosco certos equipamentos que vão facilitar a nossa vida. Eu quero dizer que essa tríade, essa lista não foi criada por mim, muito pelo contrário, isso é um consenso entre os sobrevivencialistas, pessoas que praticam até mesmo bushcraft, amantes da natureza aí, e também aqueles que são chamados de preparadores, sejam eles do âmbito mais urbano, mais rural, enfim, todos aqueles que realmente gostam do chamado EDC, do Everyday Carry, e que tem esse tipo de conduta e de prática, elegeram aí de um modo majoritário, não unânime, porque vai ter certamente variações aí de acordo com cada pessoa, país, gosto, enfim, mas de modo majoritário essa é a tríade do EDC, os 3 pilares principais de qualquer EDC. Bom, e para começar, temos aqui as famosas e essenciais lanternas. Sim, o primeiro item do nosso EDC é composto por uma lanterna. Aqui eu trouxe 2 lanternas, uma bem simples, outra mais sofisticada, uma bem comum, aquela famosa lanterna para você deixar aí na gaveta do seu guarda-roupa ou de uma cômoda próxima de você, para quando faltar energia você acionar ela aí e utilizar dentro do seu lar. Então, mas o que importa mesmo, o que realmente vem à tona é que a necessidade de lanterna é algo indiscutível, até porque nós seres humanos não conseguimos enxergar aí na completa escuridão, não conseguimos enxergar aí no escuro, então se vem aí a necessidade de possuir aí uma lanterna. E aí tem vários tipos, lanterna tipo chaveiro, lanternas com várias funções, com uma única função, como essa daqui, por exemplo, que você só liga e desliga e não tem mais nenhum tipo de função. E lanternas mais táticas, essa daqui, por exemplo, já é uma lanterna muito mais resistente, com um corpo feito de alumínio aeronáutico. Ela possui essa coroa aqui que nós chamamos, né, feita realmente para aguentar impacto e pancada, inclusive na própria caixa dela, a fabricante informa para isso, que ela é feita inclusive para quebrar vidros, possui um corpo muito mais resistente, ela tem resistência à água, então você pode utilizar ela debaixo de chuva tranquilamente, né? Ela possui a função de zoom, então tem esse zoom aqui, possui uma quantidade de lumens muito maior, enquanto essa que é maior possui 20 lumens apenas, essa daqui possui 500 lumens. Então, existem algumas diferenças aí e que vai variar de pessoa para pessoa, de ambiente para ambiente, então você vai decidir. Mas o importante de saber é que, sem sombra de dúvidas, as lanternas fazem parte deste kit. Então, certamente a lanterna faz parte aí da tríade do EDC. Já vou deixar aqui uma lanterna para representar essa categoria de iluminação. A outra categoria que por muitos é discutida aí, mas que sem sombra de dúvidas é indispensável, e sim, repito mais uma vez, não foi eu que fiz essa lista, mas de modo majoritário aí, a maioria consideram esses os 3 principais equipamentos aí que fazem parte da chamada tríade do EDC. E o outro equipamento que faz parte da tríade do EDC são justamente os multifuncionais. No caso, eu sempre opto e prefiro os alicates multifuncionais, porque na minha opinião, a opção de ter um alicate no kit
é muito importante e faz toda a diferença. Eu particularmente utilizo muito mais o alicate. Então, ter uma multiferramenta que possui alicate, na minha opinião, é essencial. Então, as multiferramentas fazem parte aí, sem sombra de dúvidas, da tríade do EDC. Se no caso das lanternas nós não conseguimos enxergar no escuro, então elas se tornam fundamentais. No caso dos multifuncionais, se você tiver apenas outros equipamentos, mas não tiver nenhum tipo de equipamento para lidar, por exemplo, com isso daqui, chaves, enfim, tipo Phillips, Fender, parafusos e coisas do tipo, você vai ficar aí realmente mal aos lençóis. E no caso do alicate, para pegar coisas nojentas que você não quer colocar a sua mão ali, ou coisas que estão com algum tipo de sujeira, ou até mesmo coisas que estão mais quentes, por exemplo, quem faz aí a prática do bushcraft, quem gosta aí, como eu, por exemplo, de ir para atividades outdoor, apesar de que faz muitos e muitos anos que eu não vou, eu só fui quando era mais pequeno mesmo, mas pretendo ir, pretendo ainda marcar e voltar aí para atividades mateiras e passar um final de semana, enfim, um dia aí no acampamento, seria bem bacana, mas sempre o alicate vai fazer toda a diferença para você pegar aquela panela quente, aquele utensílio que está ali no fogo, enfim, o alicate, sem sombra de dúvidas, vai fazer toda a diferença. E por que o multifuncional? Porque ele vai abranger aí uma série de atividades que você vai conseguir fazer com o multitool. Por exemplo, o outro item dessa lista vai ser o canivete, mas quem tem o multifuncional já tem consigo aí uma lâmina de canivete. E aí existem aí as variações, os tipos de lâminas, os tipos de multitools, mas sem sombra de dúvidas, o multifuncional faz parte dessa lista, pois ele, como vocês podem ver aí, possui aí também a sua própria lâmina. Então, o segundo item da tríade do EDC, da chamada tríade do EDC, sem sombra de dúvidas, é o multifuncional. E, na minha opinião, deve ser sempre um alicate multifuncional, porque eu não abro mão de ter essa função que é o alicate. Bom, então aqui está o segundo item da chamada tríade do EDC. Então temos aí a lanterna, o multifuncional e aí passamos agora para o queridinho das massas aí, que são os chamados canivetes. Eu trago 2 exemplares aqui, na verdade tenho mais alguns, só que esses aqui realmente eu jamais portaria comigo, que são canivetes automáticos e que são mais simples também, que tem uma função um pouco mais limitada, né? Bom, mas de todo modo, o canivete, sem sombra de dúvidas, faz parte sim da tríade do EDC, até porque as lâminas são de fundamental importância. Você não consegue cortar nada somente com as suas mãos, sem o auxílio de nenhuma ferramenta. Há, por exemplo, aquela divergência de quem prefira, no caso, uma lâmina fixa e não lâminas dobráveis como são os canivetes. Há quem prefira, por exemplo, utilizar uma faca pequena, uma faca mais compacta. Mas, sem sombra de dúvidas, os canivetes devem fazer parte aí da tríade e fazem parte da tríade do EDC, por se tratarem de lâminas mais versáteis, né? Você, com uma faca, querendo ou não, você vai ter que ter uma bainha, vai ocupar um espaço normalmente maior. O canivete, ele é mais compacto, você já guarda a lâmina dentro do próprio corpo do canivete e você consegue aí exercer uma gama de funções muito grande. Um canivete como esse, por exemplo, que possui lâmina semi-serrilhada, ou seja, uma parte serrilhada, outra parte lisa, você tem aí uma variedade de aplicações para ele muito grande. Vocês podem ver que a ponta dele fica bem alinhada ao centro da lâmina, fazendo com que ele seja bom para estocada. Então, ele acaba sendo um tipo de canivete, no caso este aqui que eu estou mostrando, meio que multifunção, já que para materiais fibrosos esse certamente será melhor do que esse que tem a lâmina totalmente lisa, porque essa lâmina serrilhada tem um poder de corte muito maior para materiais fibrosos e materiais como paracordes, cordas, cordames, couro, papelão, enfim, coisas do tipo.
ela vai ter um corte muito mais preciso e muito mais brutal. E a lâmina lisa para aqueles tipos de cortes de modo geral. Mas, sem sombra de dúvidas, o canivete ele faz parte da tríade do EDC e, de modo geral, sempre também o canivete vai possuir aí o seu clipe, o que já vai evitar aí a possibilidade, você não vai precisar ter necessariamente uma bainha, porque todo canivete, de modo geral, a grande maioria dos canivetes possuem aí clipe de bolso, facilitando. Então, para um ambiente urbano, e não só urbano, mas também um ambiente outdoor, quem não lembra e quem não já viu aí, já não viu, aliás, qualquer pessoa que trabalha aí na roça, que tem muitos anos aí de roça, de fazenda, de sítio, e que boa parte deles normalmente tem um canivete, não vai ser um desses, vai ser aquele mais estilo pica-fumo, que é um utilitário realmente, mas que vão fazer toda a diferença ali para ele abrir um saco de ração, para rasgar alguma coisa, para abrir uma caixa, abrir um papelão, cortar um cordame, uma fita, alguma coisa. Então o canivete vai ser sempre muito útil, de cascar uma fruta, até mesmo muitos utilizam para cortar aí um fio, enfim, mas o canivete, sem sombra de dúvidas, vai fazer parte e faz parte da tríade do EDC. Bom, sem sombra de dúvidas, meus amigos, essa, de modo geral, de modo majoritário, é considerada aí a tríade do EDC, lanterna, multiferramenta e canivete. Se você possui esses três aí no seu kit EDC, você estará muito, muito bem atendido. Tá certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até a próxima e valeu!